E olha, ainda falta mais de um ano para as eleições municipais, mas a corrida eleitoral já está em curso. E já surgem projeções sobre o destino dos candidatos à prefeitura da maior cidade do país, São Paulo. O Instituto Datafolha divulgou a primeira pesquisa de intenção de votos. A Letícia Miyamoto chega agora ao vivo para mostrar para a gente qual é o cenário desenhado nesse levantamento. Conta para a gente então, Letícia, quem é que está em vantagem aqui na disputa pela prefeitura de São Paulo? Oi, Brown. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece à frente, tanto na pesquisa estimulada como na pesquisa espontânea. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Nos resultados da pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados a esses eleitores que foram entrevistados, Guilherme Boulos aparece à frente com 32% das escolhas. Já o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, aparece com 24%, sendo seguido do terceiro lugar por Tabata Amaral, do PSB, com 11%, e Kim Kataguiri, do União Brasil, com 8%. Além disso, também dizem votar branco ou nulo 18% desses eleitores que foram entrevistados e 5% não souberam indicar ali um nome de sua preferência. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores da capital paulista entre terça e quarta-feira dessa semana, portanto, nesses últimos dias. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, tanto para mais como para menos. Já na pesquisa espontânea, no qual o eleitor cita o candidato ali de sua preferência sem ter, de fato, uma lista pré-definida, Boulos ainda lidera também com 8% das escolhas. Nunes aparece em seguida com 4% e Kim Kataguiri com 1%. O candidato do PT, sem ter um nome ali, de fato, já definido, ou que vá ser definido, tem 2%. E o prefeito também sem ter um nome especificado, outros 2%. Dizem não ter candidato 72% dos eleitores que foram entrevistados e 7% dessa vez indicam querer votar nulo ou branco. O desempenho de Boulos reflete aí o bom resultado do candidato do PSOL na última eleição municipal. Ele apenas perdeu para Bruno Covas no segundo turno. Ainda segundo também o resultado da pesquisa Datafolha, Nunes tem em seu favor, por outro lado, a atual gestão, mas já os dados que vão na contramão ao atual prefeito envolvem aí o fato de que 79% dos entrevistados dizem quererem mudanças na administração atual, enquanto apenas 17% querem a manutenção das políticas atuais. O primeiro turno da próxima eleição deve acontecer no dia 6 de outubro de 2024, enquanto já o segundo turno deve ocorrer no dia 27 de outubro, também aí do próximo ano. Brown. Perfeito. Obrigado, Letícia, pelas informações. Claro que a gente repercute esses números todos com a Dora Kramer e com o Cristiano Vilela. Ainda resta a definição dos nomes, A gente está falando aqui de Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Kim Kataguiri, mas a gente não tem a clareza ainda, há um ano da eleição, de quais alianças vão se formar, quais vão ser as chapas exatamente. São esses os nomes cotados no momento, A pesquisa faz uma projeção de acordo com aquilo que está sendo levantado no ambiente político, mas é claro que ainda não tem martelo batido sobre nada, tem mais de um ano até a eleição. Mas com esse olhar preliminar e tomando todas essas cautelas, Vilela, feitas todas essas ressalvas, é um resultado para gerar preocupação ao prefeito Ricardo Nunes, que busca a reeleição, ou não? Ainda tem muita água para rolar, nada que justifique algum tipo de alarme, hein, Vilela? Olha, eu vou fazer um olhar otimista para todos os candidatos. Eu vejo que, para Boulos, está realmente um resultado bastante interessante, ele se consolida num primeiro lugar, como você bem disse, ainda muito cedo, mas ele já vai se consolidando como o nome da esquerda para essa disputa. Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, mas era uma pessoa pouco conhecida, vai se consolidando também em relação a Boulos para ser o contraponto e para, de alguma forma, polarizar essa disputa. E eu vejo que Tabata Amaral e Kim Kataguiri estão fazendo realmente uma boa participação. 11% e 8%, respectivamente, é algo muito interessante para o começo de uma corrida. Vamos ver, naturalmente, se todas essas candidaturas têm fôlego para se manter nesse patamar de aprovação. E Dora, justamente sobre o desempenho desses dois últimos
possíveis candidatos que o Vilela mencionou agora é que eu queria te perguntar. Kim Kataguiri e Tabata Amaral, por esse bom desempenho que eles mostraram nessa pesquisa, será que eles acabam saindo com o passe valorizado? Ou seja, para essas articulações futuras, será que tanto o Boulos quanto o Nunes vão tentar atrair esses outros dois oponentes para tentar tanto tirá-los da própria corrida quanto trazer para si esses votos que estão, pelo menos inicialmente, dispostos a eles? Dora, acredita nisso? Olha, Brown, pode ser que sim. Eu estava pensando nisso quando eu vi a pesquisa, eu estava pensando nisso e concordo. Acho que a Tabata e o Kim Kataguiri tiveram assim, um desempenho surpreendente para um primeiro momento em que 72% dizem que não tem candidato, 23% se a gente somar quem não soube responder e quem diz que vai votar branco e nulo, 1/4 do eleitorado que se abstém. Então, eu acho que é um bom desempenho. Agora, pode ser, porque aí você vê, né? Os campos estão delineados. Se fosse para atrair alguém, o Boulos atrairia a Tabata, não é? O eleitorado da Tabata, e o Kim Kataguiri se identificando com o Ricardo Nunes. Mas aí tem o seguinte: esse desempenho bacaninha, por enquanto, vou classificar assim para não ser excessivamente otimista. Pode dizer a Tabata e a Kim que eles têm condições, sim, de disputar, e aí isso dificulta que eles adiram a um ou a outro candidato. Mas se permanecer esse quadro, vamos que permaneça essa ordem, né? De primeiro Boulos, segundo e tal. Claro que no segundo turno as alianças seriam óbvias, né? Tabata reforçando o Boulos e o Kim Kataguiri com o Ricardo Nunes. Mas acho cedo. O Boulos tem o recall, né? Tem o recall da outra eleição, é deputado e tal. E nesse aspecto, o prefeito, né, que tem uma mídia automática por causa do cargo, aí o desempenho dele não é tão bom. Mas tem um outro fator, gente. Como Lula apoia Boulos e o pessoal Bolsonaro, Tarcísio, vamos falar em Tarcísio, Bolsonaro está fora do jogo. O Tarcísio de Freitas apoia o Ricardo Nunes, as máquinas, o peso desse pessoal ainda não entrou nesse jogo e ele pode contar para um lado ou para o outro. Ô Vilela, e ao longo do dia houve um clima de euforia entre parlamentares governistas, entre nomes ligados a Lula. A própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez postagens valorizando o resultado dessa pesquisa. Afinal de contas, Guilherme Boulos vai ser o representante do PT nessa disputa, né? Houve aquela costura para que o PT não tivesse candidato próprio e apoiasse o Guilherme Boulos, que é deputado pelo PSOL. Mas já havia um clima de euforia entre os aliados do Boulos. Será que isso se justifica? Ou até por esse número que a Dora bem pincelou agora, de 72% ainda não sabem, não tem candidato definido, 72% dos eleitores ouvidos. É algo ainda muito preliminar e que não justifica essa euforia, Vilela. Eu vejo que não justifica essa euforia. Eu vejo que os números eles são positivos para todos os candidatos. Nós temos Ricardo Nunes, por exemplo, que, apesar de ser prefeito de São Paulo, ele nunca disputou uma eleição para o majoritário, uma eleição como cabeça de chapa. Então, muita gente na cidade de São Paulo, e nós, como paulistanos, acabamos muitas vezes nos deparando com pessoas que não sabem quem é o atual prefeito da cidade. Então, nessa largada, ele sair com esse patamar acima dos 20%, me parece muito significativo. E também o somatório de 11 da Tabata e 8 do Kim, nós temos aí mais quase 20%, que talvez rejeite um pouco essa polarização entre o candidato de Lula e o candidato de Bolsonaro. Então eu vejo que realmente está bastante aberto, tem muita água para rolar e muita articulação para acontecer. Eu não vejo esse resultado sinalizando para nenhum dos candidatos.